Bom, hoje a gente vai conversar sobre o plano estratégico de recolocação, tá? A gente vai falar um pouquinho aí sobre os seus objetivos, perspectivas, para eu entender melhor, e a gente alinhar as próximas sessões, eu te explicando como é que vai ser essas próximas sessões, tá? Você quer começar a me contar um pouquinho sobre você? Legal, bacana. Eu vi que você tem uma experiência de um estágio, né? Hum, Ah, sim, entendi. Bacana essa área, né? Hoje o TI está muito em alta e essa área é uma área que tem a tendência de crescer muito nos próximos anos, porque sempre tem que andar junto ali, né? Com todo o desenvolvimento que hoje em dia qualquer um hackeia qualquer coisa, né? Então, e as inovações vão surgindo, infelizmente os hackers também acompanham as inovações. É, uhum, legal. Ah, que bacana. Legal. Certo. Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui contigo do plano estratégico de recolocação para ir te mostrando. Então a gente vai conversando aí, você vai me contando mais, tá? Só um minutinho. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tá. Se por um acaso travar, tiver algum probleminha aí, você vai me falando, tá? Porque às vezes a internet oscila e daí tem esses probleminhas aí. Bom, então, aqui é uma planilha, né? Uma planilha em Excel, onde a gente tem esse plano estratégico de recolocação. É um dashboard, até básico, simples aqui.
para estar trazendo essas informações, compilei as informações aqui da nossa consultoria. Então, vou começar aqui com o To-Do, que é onde a gente tem realmente o nosso plano de ação, né? Que é a conquista de uma vaga de emprego, né? Todo plano de ação tem uma meta, e no caso aqui, a nossa meta vai ser a conquista da sua vaga de emprego, né? Então, a gente sabe que existem algumas variações de nomenclaturas, né? Conforme, até mesmo conforme as suas buscas de vagas e as vagas que você me passou, a gente vê que tem algumas diferenças, né, de uma nomenclaturas ali, analista de infraestrutura, analista de TI, administrador de redes, enfim, tem várias nomenclaturas, mas é importante você ter um direcionamento, né, um foco. Qual que é a vaga que você quer? Você sabendo onde você quer chegar é o importante, tá? E também um prazo, né? Aqui eu coloquei junho de 2024, que está até um pouco distante, mas a gente pode. Isso daqui foi conforme a última conversa que eu tive com o último cliente que eu apresentei isso daqui. No caso, ele está trabalhando, então ele não tem tanta pressa, por isso que está um prazo maior. Mas no seu caso daí, talvez você teria um pouquinho mais de pressa, aí depende de cada pessoa, né? Isso aqui varia de cada pessoa, e é importante a gente ter esse prazo para que você tenha em mente aí as atividades que você vai ter que estar fazendo nesse meio tempo, para que você chegue até a sua meta e atinja ela dentro do prazo estipulado ali por você mesmo, tá? Como é que é o seu pensamento quanto a isso? Certo. Sim. E essa certificação que você fala, quais seriam? Entendi. Que é algo voltado para a área de security, para infraestrutura? Ah, certo. E você já está fazendo esse curso? Você ainda vai começar? Como é que estão os seus planos? Uhum, entendi. Os estudos têm que andar ali, né, de mãos dadas com o seu objetivo, é bem importante mesmo. Mas a gente pode ir buscando as vagas e daí você vai sentindo o que o mercado pode te oferecer. E o que você também precisa ir aperfeiçoando. Porque vão ter vagas que às vezes você começa ali um pouco mais.
como um assistente, né, um auxiliar ali da área, então eles não vão exigir muitos conhecimentos, mas vão ter outros cargos mais de analista e tal, que daí talvez eles exijam um pouco mais de conhecimento mesmo. Então, você pode ir verificando aí as vagas e com certeza vão ter vagas que você vai conseguir participar dos processos seletivos, sim, tá? Bom, e também tem a questão da pretensão salarial. Eu já deixo logo aqui abaixo, né? Porque é algo muito importante para esses processos seletivos. Muitas vezes eles já pedem logo no começo, antes mesmo de chamar para entrevista, às vezes já vem um questionáriozinho ali na hora da candidatura para você preencher e tem uma perguntinha sobre a pretensão salarial. Então, é bem importante você ter a sua pretensão salarial em mente e também pesquisar o que o mercado está oferecendo, né? Não sei se você já ouviu falar do site Glassdoor. Isso, isso, é um site de vagas, né? E eles têm essa parte de buscar ali os salários, então fazer pesquisas salariais. Aí você consegue verificar por região, né? Então pela cidade onde você está, quais os salários pretendidos e também pelo porte da empresa, porque a empresa de pequeno porte não tem uma disponibilidade de caixa ali tão alta, às vezes, para oferecer um salário bom. Empresas de médio e grande porte já têm uma estrutura melhor, consegue ter salários melhores, benefícios melhores. Então, lá no Glassdoor, você consegue até, às vezes, achar por empresas específicas. A empresa X, qual que é o salário dela? Né? Então, é bem bacana que você consegue fazer pesquisas boas e consegue ter ali, então, em mente qual que é a faixa salarial que você deseja, para que você consiga responder esse tipo de pergunta aí quando vier, né, com uma segurança. E como recrutador, eu sempre oriento que você deixe uma faixa entre um valor e outro, ali de 500, R$ 1.000, para que você demonstre que você está aberto à negociação. Né? Então minha pretensão salarial é, sei lá, um exemplo, né? De 2 a 3 mil reais. Estou aberto à negociação, conforme um pacote de benefícios. Então, é bem importante esse tipo de abertura, sabe, de diálogo, mesmo que seja através ali de uma resposta de uma caixinha de pergunta, né? Mas se tiver um espaço para mencionar ali, deixar uma faixa salarial, então essa brecha aí entre um valor e outro, é, dizendo que você está aberto à negociação e que o pacote de benefícios é importante. Porque existe benefícios e benefícios, né? Tem empresa que tem benefícios maravilhosos, mas tem outras que não têm tantos benefícios assim. Tá? E faz diferença no final das contas, né? Bom, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, para tipo, não está aparecendo, não estava aparecendo. Bom, então, a gente divide, então, essa meta, né, que é a conquista da vaga, em metinhas, em metas menores, para que a gente consiga estar desenvolvendo um trabalho bacana e, aos poucos, ir chegando ali até o seu objetivo, tá? Então, a primeira metinha é a do currículo, que a gente já vai estar vendo na próxima sessão, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer? Elaborar o currículo, como contratando a consultoria da Mariana.
quanto teve um custo, você pode trazer o custo para cá, quando? A gente vai ver isso já na próxima sessão. Então, daqui a pouco a gente já vai verificar a agenda para estar agendando a próxima sessão. Nesse meio tempo, eu estou fazendo o estudo daquelas vagas que você me passou, das inscrições das vagas, e estou verificando as palavras-chave para levar para dentro do teu currículo, tá? E também vou te mostrar como eu faço isso na sessão de currículo, eu vou te mostrar como eu faço isso, até para te orientar de ter uma visão diferenciada para dentro dessas vagas, para que você consiga analisar o seu currículo mediante aquela vaga, porque existem algumas particularidades de empresa para empresa, de vagas, e é muito importante você saber conseguir ter esse olhar diferenciado para que você consiga verificar as palavras, as particularidades de empresa para empresa e adequar ainda mais o teu currículo. Vou te contar um episódio que eu tive com o cliente para que isso fique mais claro. Eu tive um cliente que ele era coordenador de logística e ele estava buscando vagas, né, buscando um emprego, e a gente nem tinha começado ainda a sessão dele. A gente estava na primeira sessão e ele falou para mim, eu acabei de receber um e-mail com a negativa, né, de um processo seletivo. E eu achei que para essa vaga, pelo menos, eu fosse chamada para entrevista, porque eu tinha tudo o que eles me pediam ali. Falei, nossa, mas por que será, né, que você não foi chamado? Vamos analisar, então. Peguei a vaga, abri junto com ele e começamos a analisar as descrições da vaga. E ali, dentre todos os pré-requisitos, descrições da vaga, tinha um requisito, estava bem claro ali, requisito indispensável, conhecimento na metodologia, tal, tal, tal. E era uma empresa de ferramentaria, e essa metodologia eu não conhecia, até hoje não lembro a sigla, que era uma sigla lá. E perguntei para ele se tem conhecimento dessa metodologia. Ele falou, tem, trabalhei na Disciple, e lá a gente trabalhava com esse tipo de metodologia e tal, algo específico de ferramentaria, né? Eu falei, entendi. E isso daqui está lá no teu currículo? Ele falou, eu acho que não está, não. E a gente olhou e realmente não estava. E mesmo se a gente já tivesse feito consultoria de currículo, talvez a gente não colocaria, porque era uma coisa muito específica de ferramentaria. E ele era um coordenador de logística, estava buscando emprego em várias empresas, não só em ferramentarias, né? Mas ele vinha da área metalúrgica, ele estava buscando emprego em montadoras e empresas de diversos ramos. E talvez para essas outras vagas nem faria sentido a gente colocar aquela metodologia que era tão específica de ferramentaria, mas para aquela empresa faria sentido. Então, você vê que isso é uma particularidade daquela empresa, daquela vaga. E é esse tipo de coisa que não vai ter lá dentro do seu currículo. Por mais que a gente leve muitas palavras-chave para dentro dele, por mais que a gente reestruture todo ele, vão ter algumas particularidades assim desse tipo ainda, que algumas empresas têm, outras não, e a gente não vai ter isso lá dentro do seu currículo. Então, é importante você ter esse olhar para dentro da vaga e saber adequar conforme os requisitos de cada empresa, tá? Então, vou te ensinar isso. E também é importante acompanhar as candidaturas, anotando na abinha que eu tenho aqui na planilha, de candidaturas e de vagas. Então, eu tenho aqui a abinha de candidaturas. Essa daqui é para você colocar todas as suas candidaturas. Então, como é que você vai fazer? Vamos supor, amanhã, dia 2/11, você viu uma vaga, vamos supor que seu currículo já estivesse pronto, tá? Você viu uma vaga e você quer se candidatar lá na empresa XYZ de analista de infraestrutura
E a vaga estava sendo divulgada lá no LinkedIn, mas quando você abriu ela era uma vaga da Gupp. E você fez a inscrição e tal. Foi chamado para entrevista? Ainda não, só se candidatou para a vaga. Aí você vai vir aqui na abinha de vagas e vai preencher aqui também. Analista de infraestrutura, a empresa XYZ. Daí você vai copiar e colar a descrição da vaga aqui. Então, vão ter todas aquelas descrições ali da vaga. Tô até com uma vaga que você me mandou aberta aqui. Vou até fazer isso, que essa daqui está meio antiquada. Espera aí que eu já vou melhorar isso aqui. Uhum. O que você vai fazer? Vai vir aqui e copiei e colei a descrição da vaga aqui dentro. O que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a você organizar as suas candidaturas. Primeiro que aqui vão ter todas as suas candidaturas, então você já consegue verificar. Quando eu me candidatei para aquela vaga lá na empresa tal, tá aqui. Eu já fiz entrevista, em quais empresas que eu fiz entrevista? Porque conforme você for fazendo entrevista, você vai poder ir mudando aqui. Fiz entrevista dessa empresa aqui. Vou lá e coloco que eu fiz. Fiz dessa outra empresa aqui. Vou lá e marco aqui. Essa daqui também eu fiz. Marco aqui. Então, você já consegue ir controlando as suas candidaturas. E aqui você consegue ter as descrições. Isso daqui vai ser muito importante para quando você for fazer a sua entrevista. Você vai ter toda a bagagem aqui que é necessário para essa vaga. Então, você consegue estudar com muito mais clareza, saber realmente o que aquela vaga está pedindo, tá? Então, é nessa parte aqui que você vai conseguir, nessa parte aqui que você vai conseguir estar desenvolvendo contar a sua historinha ali dentro da entrevista, mas de uma forma focada na descrição da vaga. Eu vou te ensinar como fazer isso lá na simulação de entrevista, que a gente vai ter também. E você vai ter mais clareza de como você consegue utilizar, porque a descrição da vaga ela é ouro na tua mão quando você está indo para uma entrevista. Tudo que você precisa desenvolver dentro daquela empresa está na descrição da vaga. Tudo que você precisa falar para o que o recrutador quer ouvir, está dentro da descrição da vaga. A parte ali de benefícios, né, a parte onde você vai estar negociando o seu salário, está dentro ali da descrição da vaga. Então, você já vai, talvez não tenha o salário exatamente, mas tem o valor tem os benefícios, né? Mediante os benefícios, você já consegue ter por base do que eles pretendem ali numa negociação, tá? Então, isso daqui vai ser realmente ouro na sua mão na hora de você estar participando desse processo seletivo, né? Então, você trazendo para cá, você consegue deixar tudo organizado, tudo num lugar só, e coisa que ninguém faz, ninguém organiza dessa maneira, ninguém tem a descrição da vaga ali para estar estudando. E na hora que é chamado para entrevista, às vezes nem lembra. Mas para que vaga que é mesmo dessa empresa? Para que é mesmo isso? Já não lembra mais, porque são tantos os processos seletivos que a pessoa está se candidatando, então você vai estar vai estar se destacando, vai estar saindo na frente. Tá? Bom, e aqui a metinha, até aqui alguma dúvida? Sim, mas daí é normal, você pode me perguntando, sem problema nenhum, tá? Bom, então aqui a gente tem a metinha 2, que é a metinha do LinkedIn.
E vai ser a nossa sessão, depois ainda do currículo, vai ser a sessão de LinkedIn. E na sessão de LinkedIn, a gente vai fazer um passo a passo do LinkedIn. Eu vou entrar em chamada de vídeo com você, vou pedir para você o seu login, a sua senha, vou logar aqui, você vai ver eu mexendo em todo o seu perfil e vou te falando, olha, Victor, aqui tem esse campo, ele serve para isso, a gente vai estruturar assim, assim, assado, esse outro campo serve para isso, você usa assim, tem a estratégia tal, a estratégia tal. Então, eu vou te passar várias estratégias de busca de vaga, de posicionamento, de network. E vou ensinar para você muita coisa, além de estruturar todo o seu perfil ali, passo a passo, tá? E só que vão ficar algumas tarefinhas, digamos assim, que você vai precisar fazer. Por exemplo, eu vou te ensinar como que deve ser uma foto de perfil do LinkedIn. A foto de perfil do LinkedIn, ela tem que ter um fundo liso para você conseguir se destacar na foto. Você tem que estar com um sorriso no rosto, um rosto simpático, né? Nada mais simpático do que um sorriso. De ombro para cima. Tomar cuidado com a iluminação durante o dia é melhor do que à noite, dentro de casa. Por mais que você tenha uma iluminação boa, ela nunca é tão boa quanto a luz do dia. Enfim, vou te ensinar como que é uma boa foto de LinkedIn. Só que eu não consigo ir aí tirar uma foto para você. Então, você vai ter que determinar um dia. Até tal dia, eu vou me propor a ir lá tirar minha foto do LinkedIn e mudar ela. Senão as coisas não vão acontecer, entendeu? Então, vão ter algumas coisas que você vai precisar fazer por si só. Escolher uma foto de capa para o LinkedIn, mesma coisa. Vou te orientar como que é melhor fazer. Aí você vai lá e escolhe algo que faz sentido para você, que combine ali com o seu perfil. Tem N possibilidades e na seção de LinkedIn eu vou te mostrar algumas opções. Listar 50 competências, destacar as duas, três principais competências mais importantes, fazer teste de competências, recomendar 5 pessoas, solicitar recomendações de volta, fazer lista das empresas que você quer trabalhar. Essa daqui eu já deixei em amarelo, que é uma que você já pode começar a fazer. Sempre tem aquelas empresas que a gente tem vontade de trabalhar, né? Daí eu também te oriento que você pesquise as melhores empresas para se trabalhar no Glassdoor, na revista Exame, no LinkedIn. Pesquise essas empresas e traga para cá. Ó. Tem uma abinha aqui de empresas. Aí eu sugiro que você coloque aqui pelo menos umas 10 empresas que você tem vontade de trabalhar. O que você já pode fazer também? Vai lá no LinkedIn, pesquisa essa empresa. Achei ela lá, começa a seguir a empresa, traz a URL para cá, para que você deixe o seu aqui organizado. Porque depois eu vou orientar que você entre com frequência nessas páginas. Tendo a URL aqui, fica bem mais fácil, né? Só clicar aqui e abre a página. Então, traz a URL de cada empresa para cá e também o trabalho conosco. Lá no LinkedIn já tem o site da empresa. Então, dali você já consegue abrir o site da empresa e já consegue verificar se lá dentro do site existe um trabalho conosco. Se existir, já traz o link também, a URL para cá, para que você depois, com calma, verifique esse trabalho conosco e preencha. Né? Depois que você tiver o currículo reformulado, aí a gente vai cercar essas empresas que você tem vontade de trabalhar por todos os lados. Então, o trabalho conosco é muito importante. Certo? Legal. Bom, aí eu vou, na sessão de LinkedIn, voltando para ela lá, eu vou te orientar de como é que você vai fazer algumas etapas para ficar mais próximo dessas empresas. Seguir as empresas, solicitar conexões dos colaboradores de RH, dos colaboradores da sua área. Então, tem algumas estratégias que eu vou te passar lá na sessão de LinkedIn.
Outra parte que é importante também são as publicações lá no LinkedIn. Você costuma publicar conteúdo? Você movimenta o LinkedIn? Como é que é a sua frequência em mexer com o LinkedIn? Uhum, entendi. Entendi. Bom, o LinkedIn, assim, eu falo, né? Se for para ter uma rede social, né? Não gosto de rede social, mas se for para ter uma rede social, escolhe o LinkedIn, que é uma rede social que vai te trazer benefícios, de verdade, né? As outras redes sociais a gente usa aí para entretenimento, para descansar, para ver alguma coisa nova, para ver uma notícia, né? Mas o LinkedIn é uma rede social bem diferente, uma rede social profissional, onde vai trazer bons benefícios para você profissionalmente, então vale a pena. E essa questão de publicar conteúdo, nos processos seletivos, né, nesse processo de recolocação, é algo bacana, porque os recrutadores estão muito de olho no perfil pessoal e um perfil que tem uma estrutura bacana, uma foto legal, você vê que ele está se movimentando ali na rede, está criando conexões com as pessoas, está publicando conteúdo útil, né, relevante. É um perfil diferenciado. Uma coisa é o recrutador entrar no LinkedIn e achar um perfil desse tipo, e outra coisa é entrar num perfil que está ali parado, desatualizado, malemar tem uma foto. Então, é bem diferente e chama mesmo a atenção do recrutador quando ele acha um perfil bem engajado, tá? E o que eu te oriento, né, em questão das publicações? Que você crie uma rotina de se organizar para começar a fazer essas publicações. Então, defina ali, vou publicar uma vez por semana. Verifique que nem a gente está começando o mês de novembro, então perfeito para você realmente começar a organizar o mês. Organiza o mês de novembro. Quantas semanas tem o mês de novembro? 4, 5 semanas? Então vão ser 4, 5 publicações que eu vou precisar fazer no mês de novembro. Quais vão ser os temas dessas publicações? Já define o tema. Cria uma listinha ali dos temas que você vai publicar nesse mês para você ter em mente. Isso vai ajudar muito você a ver alguma notícia, alguma matéria, alguma publicação de algum profissional lá dentro do LinkedIn mesmo, ou em qualquer outro site, sobre aquele assunto que você se propôs a escrever, uma publicação, você vai ter uma outra visão. Você vai prestar muito mais atenção, porque você vai lembrar, nossa, peraí, que eu falei que eu ia escrever sobre isso, deixa eu ver o que eu posso trazer disso daqui para dentro da minha publicação. Então, você já consegue trabalhar, você já começa a trabalhar antes mesmo de você sentar e escrever, tá? E daí você pode ir anotando os insights que você tiver, que isso vai te ajudar na hora que você for ali sentar e escrever o seu conteúdo, tá? Define um dia para fazer isso, para escrever conteúdo. E toda quarta-feira para mim é mais tranquilo. Então, todo domingo para mim é mais tranquilo. Define um dia na semana. Isso vai te ajudar também, porque se a gente ficar esperando, a gente tem inspiração para escrever, isso não acontece com facilidade. Te garanto. Então, quando a gente se determina, sabe, todo dia tal, eu vou sentar e vou escrever. Vai ter que sair, vai ter que fazer. É aquela coisa que, assim, não é o que a gente gosta, mas é o que a gente tem que fazer. Então, não tem jeito, né? E também fazer uma listinha, né, então, de temas, se propor a escrever isso nos dias certos e talvez se pensando também em escrever artigos. Artigos são. Não precisa escrever sempre artigo, escrevo ali uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, porque artigo não chega a ser um artigo científico, mas
ele requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de bagagem sobre algum tema que você se identifica, que você gosta, para trazer um conteúdo um pouco mais completo, tá? E aqui, ó, eu tenho a abinha de publicações. Aqui eu trago algumas sugestões de temas para você, para ir dando uma clareada aí nas suas ideias, tá? Então, quais temas você pode escrever? Ah, o que você aprendeu num curso que você fez, por exemplo? Falar das inovações da sua área, compartilhar algum insight que você leu em alguma matéria interessante. Conversou com um amigo, teve uma ideia, escreve sobre isso, marque seu amigo, já gera engajamento. Conte um desafio que você já superou. Faça uma pergunta para sua rede, utilize uma ferramenta enquete. Você já viu alguma enquete lá no LinkedIn? Oi? Não? Então, a enquete é assim, uma pergunta com algumas opções de resposta. Né? Então, aí a pessoa é só clicar que ela vota ali na opção que ela acha melhor. Então, muita gente acaba votando nessas enquetes, gera um engajamento bom, tá? Então, é bem interessante. Compartilhar um post inspirador de algum profissional, viu um post legal, quer compartilhar? Pode compartilhar. Uma dica que eu deixo é que você escreva ali um insight, um comentário antes de você publicar, junto ali com a publicação, para que você não simplesmente compartilhe aquele post, mas que você deixe o seu comentário também sobre aquilo. Falar um pouquinho da sua área de atuação, como é que está se comportando depois da pandemia, o que mudou. Dica de livro, dica de filme, lições do que você aprendeu na sua trajetória profissional ou acadêmica. E também é legal compartilhar um erro e o que você aprendeu com ele. Não é feio falar que errou, desde que você reconheça o erro, fale o que você aprendeu com ele e como você fez para não errar mais. As pessoas se identificam com isso, né? Então, gera engajamento, tá? E aqui do ladinho eu deixo o método CAR, que é um método de storytelling, né, para que você tenha um direcionamento para você escrever. Isso ajuda bastante. O método CAR, então, é contexto, ação e resultado. Então, vamos supor que você vai escrever sobre algum curso que você fez. Então, o contexto, né? Ah, fiz um curso na escola tal, referente tal coisa. Já contextualizou, da onde você tirou aquele assunto? Do curso que você fez na escola tal, a ação é você falar sobre aquele curso. Então, o que você aprendeu naquele curso? O que teve de bacana naquele curso? Aprendi isso, aquilo outro, você vai escrever ali sobre o curso. E o resultado seria você falar sobre a aplicabilidade daquilo que você aprendeu. Para o que vai resultar de benefício no seu dia a dia, no seu trabalho, aplicando aquilo que você aprendeu. Vai te trazer mais agilidade, vai te trazer mais direcionamento, enfim, dependendo do que for, vai te trazer alguma coisa diferente. O que vai te resultar? Então, é uma forma de escrita direcionada. Consegue observar que você tem mais objetivo na sua escrita? E é bacana que assim, as publicações no LinkedIn não podem ser algo muito extenso, senão a pessoa não lê. Tem que ser textinhos curtos e com isso te dá mais direcionamento, certo? Bom, então voltando aqui, quando a gente estiver lá no LinkedIn, vou te mostrar onde que você vai fazer essa publicação, as ferramentas que o LinkedIn te dá em referente a essas publicações.
Tem ali a parte de agendar a publicação, então você escreve no meio da semana, mas você pode publicar lá na outra semana, dias depois. Então é bem bacana. Aí eu vou te mostrar mais detalhes lá na seção de LinkedIn. Bom, e vai ter algumas ações diárias que vão ser necessárias você fazer, né? Como, por exemplo, busca ativa de vagas, aumentar suas conexões, fazer abordagem aos recrutadores, interagir, curtir, comentar publicações. Tem também o boletim de notícias lá do LinkedIn, que é bem interessante, que é uma coisa que você pode fazer sempre para estar a par de conteúdos aí da área corporativa, né, do mundo corporativo. Então, essas ações diárias requerem tempo, né? E eu te oriento que você direcione um horário ali do seu dia que é mais tranquilo para você, que você consiga ter esse tempo, sabe? Todo dia, das 8 às 9, para mim é mais tranquilo. Então, eu vou pegar e vou fazer lá as minhas ações diárias de LinkedIn. Não, todo dia, das 2 às 3 da tarde, para mim é mais tranquilo. Aí você que vai determinar o horário que é melhor para que você faça todo dia um pouquinho ali, todo dia entre um pouquinho no LinkedIn e faça o que precisa ser feito para você ir tendo resultados. Tá? Alguma dúvida? Certo. Aí aqui na metinha 3, a gente vai falar sobre outras plataformas de vagas. E eu começo aqui, então, com o Trabalho Conosco. E a gente já falou um pouquinho lá, quando a gente estava falando da listinha, né, de empresas que você tem vontade de trabalhar. Pois bem, aí vai chegar nessa parte aqui de depois que você tiver o seu currículo pronto, você cadastrar o seu currículo nas plataformas ali de trabalho conosco das empresas que você tem vontade de trabalhar. Determine um dia, então, para começar, pelo menos. Todo dia faz uma empresa, né? A partir do dia tal eu vou começar e cada dia eu pego uma, duas empresas conforme a disponibilidade de tempo aí que você vai ter para ir dia após dia preenchendo esse trabalho conosco. Ali dali uma semana, 15 dias, você vai ver que você já preencheu todas as empresas e conseguiu estar ali mais próximo dessas empresas. Tem também esses sites aqui, que são as principais plataformas de vagas que eu indico. Tá? O vagas.com, Indeed, InfoJobs, Gup e o Glassdoor. São sites mais atuais aí hoje, que trazem vagas mais atualizadas e das principais empresas que está bombando aí mesmo no mercado de trabalho. Então, são, assim, de confiança, os que eu indico, os que eu confio, bons sites, tá? Desses, o único que eu tenho conhecimento de que é importante atualizar sempre é o vagas.com. Semanalmente, eu indico que você entre lá no seu cadastro e mude alguma coisinha. Nem seja uma palavra, uma vírgula, um ponto, alguma coisinha, porque ele fica com uma data ali da atualização. E conforme essa data vai ficando antiga, ele acha que você parou de procurar emprego. Então, ele para de te mostrar para os recrutadores. Tá? Então, por quê? Tem muitos recrutadores que entram lá e fazem busca ativa. Eu não posso divulgar a vaga porque é uma vaga secreta aqui da minha empresa, né? Que eu vou trocar ali um funcionário, ele não pode saber que eu vou abrir essa vaga no setor dele. Então, eu, como recrutadora, vou lá, tenho cadastro lá no vagas.com, pela minha empresa, eu vou lá e entro e coloco algumas palavras-chave ali para eu localizar os principais perfis dentro dos cadastros que tem ali no site, os principais candidatos que têm o perfil para minha vaga. Só que se o seu cadastro estiver meio antiguinho, você não vai ser visto por esse recrutador que está fazendo essas buscas. Então, atualizando ali semanalmente, evita isso, tá? Nos outros sites não tem essa questão, não precisa.
tá? Tá atualizando sempre. O que eu tenho conhecimento mesmo é do vagas.com, que ele tem esse questão aí de ter a data ali de atualização, tá? Feito esses cadastros, é bom que você sempre entre e veja as vagas que foram publicadas, dê uma olhada, então, semanalmente, diariamente, se possível, nas vagas. E, achei uma vaga interessante, customiza o teu currículo. Faz do mesmo jeito que a gente estava falando lá no começo sobre fazer a personalização ali do currículo conforme a particularidade de cada vaga, analisar item por item ali na descrição da vaga, que é uma coisa que eu vou te ensinar a fazer com mais precisão. Quando se trata de cadastro em plataformas, também é importante fazer, só que daí, em vez de trocar, às vezes, algum item, você vai acrescentar, para que você não tire nada do seu cadastro, você acrescenta dentro de um contexto ali do currículo, para você não perder informações, porque quando você muda um cadastro, todas as vagas que você já se candidatou dentro daquela plataforma vai estar vendo essa alteração que você fizer. Então, é importante que você acrescente itens no seu currículo, acrescente palavras-chave por caso, mas não exclua nada, para que você não interfira nas vagas que você já se candidatou. Tá? Bom, aí aqui eu tenho a metinha de capacitação, que é o know-how, né? Essa metinha de capacitação é para que você tenha sempre em mente que é necessário ir se atualizando. Hoje em dia, com tantas mudanças, com tantas atualizações, principalmente na área de tecnologia, né? Não para nunca de se atualizar, a gente também não pode parar de estudar. Essa que é a verdade, né? E é importante você ter isso em mente e ir buscando o que eu preciso estudar. Como é que você vai saber o que você precisa estudar? Pesquisando na inscrição das vagas. Então, sempre, mesmo depois, quando você já estiver trabalhando, sempre dá uma olhadinha em vagas e pesquise o que eles estão pedindo. Né? Quais são os principais cursos ali, ferramentas que eles estão pedindo? Mediante isso, você vai conseguir ter ideia do que você pode estudar. E daí você pode trazer para essa planilhinha aqui. Eu quero fazer uma capacitação de tal coisa. Quero fazer um curso de tal coisa. Está pedindo lá naquela vaga lá que eu vi que é tão interessante. Vou marcar aqui para eu não esquecer de fazer. Então, vai trazendo para cá, vai marcando. E você já pode determinando datas. Né? Esse ano eu estou fazendo tal curso. A partir de fevereiro eu acabo, já posso engatar um próximo curso que vai durar ali 3, 4 meses. Lá para julho, agosto, eu já penso num outro curso. Então, você já começa a se programar, mês a mês, termina um curso, começa outro. E aí você nunca para de estudar, você vai estar sempre se atualizando, tá? E como desenvolver isso? Às vezes a gente fica procrastinando, falar, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. E a gente vai deixando no dia a dia, tem tanta coisa para fazer que a gente acaba deixando as coisas acontecerem e a gente não corre atrás, né? Então, por exemplo, peguei aqui de exemplo o inglês, que é fundamental para todas as áreas, né? Hoje em dia, se a gente quer ter um bom emprego, se a gente quer crescer na carreira, a gente tem que ter um inglês bom, né? Então, peguei o inglês para servir de exemplo aqui, para ficar bem claro. E vamos supor que eu tenho inglês intermediário. E faz anos que eu não faço uma aula de inglês, meu inglês está enferrujado. O que eu vou fazer? Eu tenho até vamos colocar aqui, dia 30/11, para eu começar a estudar inglês. Tem um mês, então, para correr atrás disso. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu quero fazer
é dar um jeito de eu estudar aí nesse um mês, não quero ficar parada, já quero começar a estudar, mas eu vou estudar de forma gratuita, vou para dar uma refrescada na minha memória de vocabulário e tal. Então, vou pesquisar lá na internet, no YouTube, no Instagram, no Google, páginas que eu possa ter esse conteúdo gratuito para eu ir melhorando meu inglês. Vou pedir também indicação para os meus amigos, onde eles estudam, assim, quando eles precisam de alguma coisa rápida de inglês, onde é que eles estudam? O que, que eu posso fazer, né? Vou pesquisar também páginas gratuitas no YouTube. Então, quais são as páginas que têm um conteúdo bom, gratuito lá no YouTube, que eu posso seguir? Achei uma aqui que eu me identifico, que eu gostei. Já define a página, 1 horinha por dia, eu vou estudar todos os dias, para ir refrescando o meu vocabulário. A série em inglês também é uma boa. Pega uma série que eu gosto lá, coloco ela em inglês, legenda em inglês, para me forçar ali 3 vezes na semana, conforme eu tiver disponibilidade, ir assistindo essa série e treinando meu vocabulário. E refrescando a minha memória do inglês. Então, isso são coisas que eu vou fazendo durante o meu mês. Paralelo a isso, eu vou buscar cursos pagos que é para eu realmente começar a estudar inglês. Então, vou definir um dia lá que eu posso ir procurar cursos online. Quais são as páginas online que oferecem curso bom, né? Cursos bons, e qual o valor disso? Então, vou trazer para cá com custo e tal. Aí eu depois, num outro dia, vou procurar aulas particulares. Quem dá aula particular, qual é o custo disso? Vou pedir indicação para os amigos, onde que os amigos estão estudando, escola particular, professor particular, cursos online, o que eles estão fazendo? Vou verificar quais os custos dessas escolas e tal. Então tá, vou estar munida de informação, né? Cada dia fazendo um pouquinho, você vai estar cheia de informação, várias opções para você escolher. Então, vamos supor que até lá pelo dia 20 do 11, eu tenho que definir ali pelo menos no máximo, né, umas 2 opções para que eu faça uma aula experimental e eu escolha qual que eu vou começar. Então, até dia 20 do 11 eu tenho que fazer uma aula experimental para eu verificar se é isso mesmo que eu quero. Tá? Definir qual que é, escolhi a escola e vou começar a minha aula. Então, antes do fim do mês, eu começo ali a minha aula de inglês conforme eu tinha programado, né? Que parecia tão longe, parecia tão difícil. Em um mês eu começar realmente a estudar, mas quando a gente vai diluindo em datas, em metinhas menores ali, em atividades que a gente tem que desenvolver, a gente consegue colocar em prática. Né? O que você achou? Hum. Se organizar, né? É bem isso. A gente às vezes tem tanta coisa para fazer e a gente acaba se enrolando ali e não faz, né? A gente arruma tempo para tanta coisa no nosso dia a dia, só que para algumas outras coisas a gente vai deixando, né? A gente esquece e assim vai passando o tempo. Bom, trouxe para cá também a questão do LinkedIn Premium, porque muita gente me pergunta, e às vezes até depois que acaba a consultoria. Então, para não esquecer, eu marquei aqui sobre isso para eu falar sobre LinkedIn Premium. Lá no LinkedIn, né, tem a parte do Premium que eles ficam tentando sempre oferecer ali
a assinatura do LinkedIn Premium, e hoje está na faixa ali de R$70, R$80 o plano mais em conta que eles têm. E é uma coisa que eu indico? Não. Por quê? Porque eu não acho que tem tantos benefícios assim, tá? Lá na seção de LinkedIn, eu vou te mostrar quais os benefícios que eles têm em relação ao LinkedIn Premium. E tem aqui a plataforma, eles têm lá dentro uma plataforma Learning, né? Que é uma plataforma de cursos. Porém, esses cursos são bem básicos, não são cursos aprofundados. São cursos de 1, 2 horinhas, e não são cursos muito aprofundados. Então, não é uma coisa que eu acho muito viável, sabe? Se eles tivessem uma plataforma de cursos bem completo, bem aprofundado, tal, poderia funcionar. Além de alguns benefícios que eles têm, ainda tem os cursos, então vale a pena. Mas, ao meu ver, é um investimento alto, que não vale tanto a pena assim, tá? E assim, não é porque você paga um LinkedIn Premium que você vai ser chamado para uma entrevista, que você vai conseguir um emprego. Se alguém falou isso para você, mentira, tá? E aqui também eu trago a parte de treinar para entrevistas de emprego. A gente vai ter ali a parte da simulação de entrevista, que é muito importante, essa questão da simulação de entrevista, por isso que eu trago para cá. Mesmo para quem fecha, né, uma consultoria aqui comigo sem a simulação de entrevista, eu sempre falo para a pessoa, treine para entrevista de emprego, independente se vai ser comigo, se vai ser sozinho, se vai ser assistindo uma live lá no YouTube, enfim, independente como é que vai ser. Mas tenha esse hábito de se preparar para ir para a entrevista, de treinar para a entrevista. Tá? Porque a cada entrevista é diferente, você vai aprender a fazer essa preparação e você vai ver que cada entrevista é diferente uma da outra, cada empresa tem a sua particularidade e é importante você se preparar para cada entrevista, tá? E depois da simulação, você vai ver que você consegue se preparar para qualquer entrevista. Alguma dúvida até aqui? Uhum, legal. Bom, e a última metinha é a metinha do network. O network é muito importante, né? É fundamental que a gente traga as pessoas que passaram pela nossa trajetória profissional aí para a nossa vida, né? Às vezes a gente trabalha, estuda e tal, e muitas pessoas vão passando pela nossa trajetória e vão deixando coisas boas, né? Mas a gente vai perdendo contato com o tempo. Então, é uma metinha que eu já deixo aqui em amarelo também, que você já pode fazendo uma relação desses contatos. Então, olha na sua lista de celular, olha nas suas outras redes sociais, Facebook, Instagram, e traga aqui, ó, tem uma abinha de network. Traz o nome dessas pessoas para cá, pessoas que estudaram com você, professores da faculdade, pessoas que trabalharam com você. São pessoas que realmente conhecem o Victor e podem estar falando sobre você, conhecendo ali a sua determinação, as suas habilidades, enfim. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Dê uma olhadinha lá no LinkedIn, procura essas pessoas, vê se você consegue encontrá-las. Encontrou? Manda um pedido de conexão. Já marca que empresa que fulano está trabalhando. Traz para cá o nome da empresa. Aqui na questão de situação, seria assim, qual a situação desse network? Faz quanto tempo que você não fala com essa pessoa? 3 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos? Quanto tempo faz? Traz para cá. E tem como
colocar o contato dela aqui também, se você achar bom. Ou talvez a URL do LinkedIn dela, pode ser também, para você deixar organizadinho, que depois a gente vai usar esses contatos aqui, tá? É importante também aumentar a sua rede de relacionamento, tanto lá dentro do LinkedIn, né, principalmente lá no LinkedIn, com novas conexões, como em cursos que você faz. Sempre procure se tem uma comunidade online do curso, e crie novos contatos ali nesses cursos, lá dentro do LinkedIn. Procure participar de grupos da sua área, grupos de vagas, grupos de TI, enfim, para que você esteja atualizado referente a inovações, que esses grupos sempre têm cursos, o pessoal sempre conversa, troca ideia, troca informação, então você vai ficar atualizado. E também para você estar por dentro ali de vagas que possam surgir para você, tá? Legal, gostou? Posso te enviar. Você prefere por e-mail? Pode ser pelo WhatsApp? Tá, eu te mando sim, tá? Aqui, só passando então, a gente está no To-Do, eu tenho aqui a abinha de sites, e além daqueles sites, principais sites de plataforma de vagas, tem mais alguns aqui, que você pode estar verificando se é interessante para você. Tem alguns que tem voltado mais para a área tecnológica, outro mais para vagas sênior, outros mais para vagas executivas. Então, aí cada um tem uma pegada, digamos assim, e você pode verificando o que se encaixa melhor aí para você. A maioria deles é bem genérico, bem geral, mas tem um outro que tem algumas abordagens diferentes. Tá? Tem também, então, aqui a linha de publicações que a gente já viu, de empresas, que são as empresas que você tem vontade de trabalhar, que você vai trazer para cá. Aba de candidaturas, que orienta que você apague todas essas candidaturas aqui, e daí você vai preenchendo conforme você for se candidatando. A abinha de networking, de vagas, que é aquela que a gente traz as inscrições para cá, e aqui um dashboard. Então, esse dashboard, conforme você for preenchendo aqui a abinha de candidaturas, com as entrevistas e tal, a gente vai alimentar isso daqui. Ele não está automático, tá? Você precisa clicar aqui no botãozinho de atualizar para ele atualizar. E daí você consegue, depois de um tempinho ali, 15, 20 dias, um mês, você consegue ter os dados sobre as suas candidaturas e consegue fazer uma análise de como está esses processos seletivos, como está esse processo seu de recolocação. Então, quais sites estão te dando mais resultado em relação às suas candidaturas? Quais sites te oferecem vagas da tua área, vagas que fazem o teu perfil? Conforme a quantidade de candidaturas você for fazendo nesses sites, você já pode ter ideia disso. No vagas.com, eu me candidatei para 20 vagas. Já no InfoJobs, foi só 7. Então, vagas.com me dá muito mais vagas relacionadas à minha área do que InfoJobs, do que o Indeed, tá? Aí aqui também tem um comparativo referente às entrevistas. Então, por exemplo, a gente estava falando lá do InfoJobs, né? Eu me candidatei para 7 vagas. Dessas 7 vagas, 4 eu fiz entrevista já, 3 ainda não. Então, até que é uma porcentagem boa, né? Mais da metade me chamou para entrevista. O LinkedIn está entre os principais ali. Me candidatei 14 vezes. Porém, eu só fui chamada para 4 entrevistas. Então, você consegue ter esse parâmetro, né? Conforme você vai fazendo as suas candidaturas lá na linha de candidaturas e vai atualizando, você consegue
analisar o que te dá mais resultado, o que te dá menos resultado. Porque você vai ver que é muita coisa. Tem muito site, tem muita coisa para ver. E vai passar um tempo que você vai falar, poxa, eu tenho que focar em algum lugar. O que eu vou focar? No que te dá mais resultado. E aqui você consegue verificar isso, tá? Aí aqui você consegue analisar até por mês. Então, conforme você vai preenchendo lá, vão ter aqui os meses e você vai conseguir ir verificando. Ah, como é que foi o mês de setembro? Como é que foi o mês de outubro? De novembro? Então, conforme você for atualizando ali as abinhas, você vai ter mês a mês como é que está o seu desempenho. E aqui pelos sites, né? Então, quero ver o Indeed, quero ver o da Gup. Então, você consegue ir analisando também, separadamente. Legal? Então, é isso. Essa primeira sessão é esse plano estratégico, vou te mandar. Aí você já consegue começar a ir movimentando isso. E a próxima sessão a gente já marca para fazer o seu currículo. Então, tá bom. Você gostou? Vai sim. Vai sim, pode ter certeza. De começo, sim, parece que é bastante coisa, né? Mas é uma forma de que você consiga se organizar, né, para ter esses resultados mesmo. Então, tá bom. E, bom, vamos ver a agenda. Quando que você pode fazer aí a próxima sessão? Certo. Horário da manhã ou da tarde é melhor para você? Não? Tá. Na semana que vem, na segunda-feira, eu tenho horário disponível às 2 horas da tarde. Poderia ser? Pode? Então, tá bom. Dia 6. Então, tá bom, que daí a gente já começa com o teu currículo e a gente já dá andamento nisso daí. Tá certo? Vou te mandar, então, um plano estratégico. Qualquer dúvida que você tiver, pode ir me perguntando, eu fico à disposição para esclarecer suas dúvidas, tá? E daí a gente se vê, então, na segunda, 2 horas, por aqui. Pode sim. Conforme for surgindo, sem problemas. Até mesmo depois que a gente terminar a consultoria, se surgir alguma dúvida, eu vou estar à disposição para ir esclarecendo. Tá bom? Não se preocupa com isso. E se surgir dúvida aí, às vezes, de fim de semana, às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, mas eu te respondo assim que eu estiver disponível. Eu pegar o celular aí, eu vou te responder, não tem problema não. Tá bom? Obrigadão, Victor. Bom feriado, bom fim de semana para você. Tchau, tchau.